Boas, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos aqui em mais um dia do nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Lembrando que todos os dias nós estamos aqui no mesmo canal, no mesmo perfil, no mesmo local, para falar mais sobre como nós podemos experimentar um transbordo de Deus nas nossas vidas. As mensagens são independentes, então se essa é a sua primeira mensagem, se esse é o seu primeiro vídeo, considere-se muito bem-vindo, porque as mensagens são intuitivas, são diretas, são simples, mas que podem nos ajudar a entender melhor como que nós iremos transbordar mais de Deus. Eu vou beber aqui a minha água e fazer um tempinho enquanto o pessoal vai entrando. Pessoal, hoje aconteceu uma coisa interessante comigo. Aliás, eu vou começar dizendo assim do início, né? Na semana passada eu precisei agendar uma manutenção para o meu carro e pensava que seria só uma coisa. Aí, falando ali pelo telefone, a pessoa analisou o meu histórico, o histórico de todas as manutenções, e essa pessoa diz assim: olha, afinal você não vai precisar apenas de uma intervenção, apenas de um serviço, mas você vai precisar de dois, porque esse segundo já está passando do tempo, você precisa mesmo fazer essas duas coisas. Aí eu disse: ok, tudo bem, o valor ficou bem mais caro, ficou bem mais alto, mas eu agendei para o dia de hoje. Aí, quando eu cheguei lá hoje de manhã e fui entregar a chave lá pro pessoal da recepção e falei assim: olha, eu vim aqui para fazer os tais dois serviços que eu agendei. Aí a pessoa olhou ali no computador, olhou para mim e disse: não, aqui só tem agendado um serviço. E eu falei: não, mas eu agendei dois. Eu falei por telefone, a pessoa viu meu histórico, ela confirmou comigo, ela falou que eu era obrigado praticamente a fazer aquilo ali, porque já estava passando do tempo quase. E então eu marquei os dois ao mesmo tempo. E ela olhou novamente e falou assim: não, aqui diz que você só precisa fazer um. Mas eu vou lá no seu carro para ver. Aí foi lá um dos mecânicos no meu carro e foi verificar ali por fora se existia de fato a necessidade de fazer esse segundo serviço. Ele olha e ele diz: afinal não, isso aqui ainda está muito bom, então você não precisa fazer essa intervenção, esse serviço. Eu fiquei muito feliz, porque de certa forma a dívida que eu ia ter foi anulada, e isso me fez lembrar sobre aquilo que eu quero falar com você hoje, que é sobre nós, enquanto seres humanos, tínhamos uma dívida com Deus, tínhamos uma dívida espiritual devido a termos pecado contra Deus. Então nós estávamos em dívida, mas a Escritura diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo, que eu vou verificar aqui, versículo 4, diz que Jesus cancelou todo escrito de dívida contra nós. Ali na cruz, Jesus anulou tudo. Ali na cruz, Jesus nos deu liberdade de escolher se nós queremos ou não servir a Deus. Antes, nós praticamente não tínhamos opção. Antes estávamos condenados à morte eterna. Antes estávamos condenados a viver uma vida de pecado. Antes estávamos condenados a viver uma vida aprisionados a vícios, a pecados variados, todo tipo de pecado. A gente não tinha o poder de conseguir superar, porque estávamos presos, estávamos com uma dívida pecaminosa. Mas ali na cruz, a obra redentora de Jesus, que foi uma vez por todas, cancelou todo o escrito de dívida, é o que diz esse versículo que eu acabei de falar. Jesus cancelou todo o escrito de dívida. Isso quer dizer que eu e você hoje já não temos mais desculpa para pecar. Isso quer dizer que nós temos a liberdade para conseguir andar em vitória. Nós temos a liberdade para escolher se nós realmente queremos pecar ou se nós queremos viver
em obediência a Deus. Já não estamos mais escravos, não somos mais escravos do pecado, já não somos mais escravos do medo, já não somos mais escravos daquilo que é mal. Nós temos liberdade para conseguir escolher, e o nosso dever é escolher nos aprisionar, digamos assim, a Jesus. Naquela época tinha uma coisa que era interessante, né? Os escravos, quando a pessoa tinha... Naquela época existiam escravos, né? E os escravos, depois de um certo período de tempo, eles podiam gozar de liberdade. Durante o tempo em que eles eram escravos, eles tinham um brinquinho, eles tinham um sinal, né? E o que acontecia é que quando terminava aquele tempo da escravidão, essas pessoas estavam livres para tirar o brinco. Eu vou falar aqui brinco para ser uma forma mais prática da gente entender nos dias de hoje. Então, quando acabava o tempo da escravidão, aquela pessoa tinha a possibilidade, tinha o direito de ter a liberdade. E então o brinco era retirado dela. De certa forma, hoje, quando Jesus fez ali a sua obra redentora na cruz, ele tirou esse brinco das nossas vidas. Ele tirou o sinal, ele tirou o escrito de dívida. Existia um escrito de dívida contra as nossas vidas, e Jesus ali na cruz triunfou sobre a morte, triunfou sobre o diabo, triunfou sobre as trevas e cancelou todo o escrito de dívida. Ele tirou esse brinco dos nossos ouvidos, né, das nossas orelhas, e nos deu liberdade. Agora, o nosso dever, olha só, presta atenção nisso, o nosso dever é nos voltar para Jesus com o brinco na mão e dizer: ok, Jesus, eu tenho a liberdade, mas eu escolho colocar o brinco e te servir e pertencer ao Senhor por livre e espontânea vontade. O Senhor cancelou todo o escrito de dívida, e eu escolho não quero mais estar preso ao diabo, não quero mais estar preso ao pecado, não quero mais ter dívida maldosa. Eu quero estar preso a Jesus, porque apenas estando preso a Jesus eu tenho a verdadeira liberdade. Jesus cancelou todo escrito de dívida. Isso me faz lembrar de uma história interessante lá da Bíblia, de um homem chamado Barrabás. Você já ouviu falar de Barrabás? Eu acho que toda a gente já ouviu falar de Barrabás. Mas hoje eu quero te dar uma perspectiva que talvez você nunca parou para pensar. Imagina Barrabás, um ladrão, uma pessoa corrupta, uma pessoa maldosa, um pecador. E há um determinado momento que Barrabás haveria de ser crucificado. Mas ali numa festa, as pessoas têm a possibilidade de escolher entre Jesus, o santo, e Barrabás, o pecador. O governador ali da época falou assim: ok, esse pessoal, com certeza, eles não odeiam esse Jesus assim tanto, a ponto de preferir um ladrão, um corrupto, uma pessoa maldosa. Então eu vou dar a possibilidade deles escolherem. O que vocês preferem, Jesus ou Barrabás? E as pessoas escolheram Barrabás. Aliás, desculpa, as pessoas escolheram Jesus. As pessoas escolheram Jesus para ser crucificado e escolheram Barrabás para ser livre. O pecador ficou livre, enquanto que o santo foi à morte de cruz. Eu imagino Barrabás não entendendo nada, ele estava ali na prisão, e de repente chega um carcereiro e diz assim: olha, Barrabás, levanta, sai para fora. De repente as prisões de Barrabás, as cadeias, aquelas grades que o prendiam ali, são abertas, e alguém diz: vem para fora, vem para fora. E Barrabás ali sem entender nada: o que aconteceu? Eu estava condenado à morte. Por causa daquilo que eu fiz, eu estava condenado à morte. O que houve? Agora eu estou saindo aqui. E ele vai saindo, ele vai andando sem entender nada, achando que aconteceu algum erro. Ele vai andando, olhando para trás,
Imagina a cena. A Bíblia não fala dessa forma, mas eu acho interessante a gente imaginar. Imagina Barrabás saindo ali da prisão sem entender nada. Como assim? Eu pensava que eu ia ser crucificado hoje, eu pensava que eu ia ser morto. Eu estava condenado à morte. De repente eu sou livre. E Barrabás olha no fundo, e lá no fundo ele vê Jesus carregando uma cruz. E Barrabás olha para aquela cruz e pensa: aquela cruz é minha. Aquele trajeto era para ser feito por mim. Eu pequei, eu errei, eu fui uma pessoa má. Aquela morte, aquela crucificação era para ser para mim. Barrabás deveria olhar assim, sem entender nada. Como assim esse homem está carregando a cruz que era para ser minha? Está fazendo o trajeto que era para ser eu pela via dolorosa? Está sofrendo o que era para ser um sofrimento meu? Por que ele está fazendo isso no meu lugar? Não estou entendendo nada. E Barrabás ali sem entender nada. E a verdade é que Barrabás representa eu e você. Nós pecamos, nós erramos e existia um escrito de dívida contra as nossas vidas. Nós estávamos presos. Mas há um determinado momento que Jesus toma a nossa cruz, carrega a nossa cruz, morre em nosso lugar e alguém entra e diz: vem para fora, você está livre, foi cancelado todo o escrito de dívida. E a gente diz assim: mas como? Eu não mereço, eu não fiz, não fui eu. E a pessoa diz: não, você não fez, mas Jesus fez. Uma vez por todas, ele triunfou sobre a morte e cancelou, anulou todo escrito de dívida. Todo escrito de dívida. Amigos, eu e você temos liberdade em Deus. Jesus já anulou todo escrito de dívida. Nós não podemos querer experimentar um transbordo de Deus tendo uma mentalidade de que nós somos presos, tendo uma mentalidade de que nós somos dominados pelo mal. Não, Jesus já venceu por nós e por meio dele nós somos mais que vencedores. Nós precisamos ter isso em mente se a gente quiser transbordar de Deus. Não podemos ter uma mentalidade introvertida, digamos assim, no que diz respeito a nos achegar a Deus. A Escritura diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de que possamos ser ajudados em tempo oportuno. Acheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de encontrar misericórdia e graça, para que Deus nos ajude em tempo oportuno. Nós não podemos ficar retraídos e achar que estamos presos a um sentimento, a uma depressão, a uma ansiedade, a uma incapacidade de dormir, há uma incapacidade de nos relacionarmos com as pessoas, há uma incapacidade de talvez restaurar o casamento, cuidar dos filhos, ser um bom trabalhador, ser um bom empregado, ser um bom empresário, ser um bom investidor. A gente não pode ficar com essa mentalidade, a gente tem que ter uma mentalidade de que nós temos a presença de Deus, nós somos livres em Jesus, nós podemos sim experimentar um transbordo de Deus e esse transbordo de Deus vai transbordar para todas as áreas das nossas vidas. A Escritura diz: sê tu uma bênção. Deus falando para Abraão. Deus não falou assim, ó, sê tu uma bênção nesse lugarzinho aqui. Sê tu uma bênção no que diz respeito à religiosidade. Sê tu uma bênção no que diz respeito à sua família. Sê tu uma bênção no que diz respeito apenas a cuidar dos seus negócios, dos seus gados. Não. A ordem é a nível geral. Deus está interessado em todas as áreas das nossas vidas. Ele quer cuidar de nós. Ele cuida de nós. A Escritura fala assim, ó, o próprio Jesus falando,
Se Deus cuida dos lírios dos campos, se Deus cuida das aves dos céus, será que vocês não valem muito mais do que isso? Se Ele tem cuidado dessas coisas, desses animais, Ele pode e quer cuidar de vocês. Jesus falou isso. Deus está interessado em todas as áreas das nossas vidas, até áreas fúteis. Quer ver um exemplo? As pessoas, quando andaram com Moisés no deserto, a Escritura fala que as roupas não gastavam, as sandálias não gastavam. Deus provia tudo o que era necessário. Às vezes, nós já falamos sobre isso há uns dias atrás, às vezes a provisão de Deus, presta atenção aqui, às vezes a provisão de Deus não é você ter algo novo, mas Deus cuidar daquilo que você já tem, fazendo com que dure mais tempo, fazendo com que não estrague, fazendo com que você chegue no mecânico e afinal não seja necessário fazer uma intervenção. Deus cuida de cada área das nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. A Escritura diz, Ele tem cuidado de nós. Ele nos libertou. Ele anulou todo o escrito de dívida no ponto de vista espiritual. Mas eu acredito e quero te encorajar que você também possa acreditar que Deus pode fazer isso também a nível natural, fazendo com que as suas coisas durem mais, fazendo com que as suas roupas não gastem, fazendo com que as suas sandálias não gastem, fazendo com que os seus pertences não necessitem de tantas intervenções, fazendo com que a durabilidade seja maior, fazendo com que você não precise gastar tanto. Deus pode prover coisas novas nas nossas vidas, mas Ele também pode cuidar daquilo que Ele já nos deu. E isso também é o favor de Deus. Isso também é a bênção de Deus. Isso também é o cuidado de Deus. Não apenas a nível espiritual, não apenas cancelando o escrito de dívida, cancelando algo a nível espiritual, mas a nível geral. Deus pode e quer fazer milagres nas nossas vidas, de forma que a gente possa viver uma vida em liberdade. Liberdade para buscá-lo, liberdade para adorá-lo, liberdade para servi-lo. E o que nós fazemos com essa liberdade é o que eu pergunto para você. Será que você está disposto ou disposta a que você pegue nesse brinco, literalmente falando, né? Ou de uma forma metafórica falando, pegue nesse brinco e diga, Jesus, eu tenho a liberdade, o Senhor conquistou a liberdade para mim. O Senhor anulou todo escrito de dívida. Eu me identifico como Barrabás. Aquela cruz era para ser minha. Aquele trajeto era para ser meu. Aquele sofrimento era para ser meu. Aquela morte era para ser minha, mas o Senhor fez tudo em meu lugar. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu as trevas. E o Senhor me deu liberdade. E agora, com a minha liberdade, eu escolho te servir. Eu escolho pertencer ao Senhor. Porque, de certa forma, eu me sinto com uma dívida de amor por ti. O Senhor me amou de tal forma que se entregou em meu lugar e eu estou eternamente em dívida com o Senhor. O Senhor não me obriga, o Senhor me dá liberdade. Com a liberdade que eu tenho, eu escolho te servir. Amigos, não existe outra forma da gente experimentar um transbordo de Deus se nós não tivermos essa mentalidade de nos achegarmos a Deus com confiança, com ousadia, sabendo que nós já temos a nossa liberdade. Nada pode nos prender, nada pode nos parar. Nós temos o Espírito Santo habitando no nosso interior. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Então nós podemos sim, mesmo diante de momentos maus, mesmo diante de dias maus, nós podemos sim buscar a Deus com intensidade e encontrar graça, encontrar favor, encontrar misericórdia para que Ele possa nos ajudar em tempo oportuno. Ok, pessoal? Lembrando que todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem nova, uma mensagem simples que vai te ajudar a abrir a sua mente
para experimentar mais do transbordo de Deus. Considere interagir aqui nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, e eu te agradeço novamente pela atenção e eu te espero amanhã para mais um dia, para outra mensagem nesse mesmo local, nesse mesmo lugar, nesse mesmo perfil, nesse mesmo canal, para falarmos mais sobre o transbordo de Deus, ok? Muito obrigado e até amanhã. Deus abençoe.